A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu quero dizer para você, preste muita atenção em quem você vai votar. Nós estamos elegendo agora Dilma ou Serra. Quem é que tem condições de governar o nosso país e de não ser presa de partido político? Quem é que tem a competência para dirigir esse país? Para mim, é pessoal. É meu voto, eu tô falando eu acredito que é Serra. Nunca na história do Brasil, nunca. O que eu acabei de falar? Nunca na história do Brasil tivemos um presidente que honrasse o povo cristão, a Igreja de Jesus e Deus como Jair Messias Bolsonaro. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Silas Malafaia, pastor, empresário da fé, líder religioso e uma das figuras mais influentes do Brasil quando o assunto é política e religião. Mas até onde vai a fé e onde começa a conveniência? Hoje vamos investigar as contradições, as polêmicas e o lado obscuro de um dos homens mais poderosos do meio evangélico brasileiro. Se tem uma característica que marca a trajetória de Silas Malafaia, é a sua capacidade de sempre estar ao lado de quem tem chances de vencer as eleições. Quando Lula estava em alta, lá estava ele. Com Serra também, com Temer, idem. E claro, com Bolsonaro. Malafaia não se posiciona apenas como um pastor, mas como alguém que se coloca estrategicamente próximo de presidentes, seja qual for o partido ou o discurso. O que importa no fim é estar perto do poder. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Nesse vídeo antigo, Silas Malafaia, ao lado de Lula, fala sobre o uso do medo para manipular a população, algo que outro candidato estava fazendo em relação ao presidente Lula. Uma fala que hoje soa como uma ironia cruel, porque anos depois, ele mesmo se tornou um dos principais disseminadores desse método, especialmente nas eleições de 2018, quando apoiou Jair Bolsonaro. Tem ideologia de gênero, mas ninguém define. Então, rapidinho para você entender, e também para saber aqui no Rio de Janeiro quem é a favor, quem é contra e quem está em cima do muro. A ideologia de gênero é uma crença, não é uma ciência, que os dois sexos, masculino e feminino, é uma construção social e cultural. Na verdade, a ideologia de gênero é a ausência de sexo. Vale qualquer coisa. Mas isso é escondido. Isso é escondido. Então, a ideologia de gênero só fala de relação de homem com homem, mulher com mulher. Mas a ideologia de gênero é um vale tudo. Ela aceita o sexo bestial, sexo com animais. Ela aceita o incesto, que é a relação entre pais com filhos, irmãos e irmãos, a relação sexual. E a pedofilia, que é sexo com criança. Isso agora é escondido porque assusta. Agora presta atenção, na verdade, a ideologia de gênero rouba a identidade do ser humano de ser homem ou mulher. Ela vai contra a razão, a experiência e a ciência. Malafaia usou e abusou de um inimigo imaginário, a chamada ideologia de gênero, um termo que nunca existiu em políticas oficiais, mas que foi transformado em fantasma para assustar milhões de fiéis.
A comunidade LGBT foi colocada como ameaça, e esse medo serviu como combustível para a campanha de Bolsonaro. Silas Malafaia não é apenas um pastor, ele é dono de um império religioso. Sua denominação, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, possui dezenas de templos espalhados pelo Brasil. Estima-se que sejam mais de 100 igrejas e milhares de fiéis. Se apenas 50 mil pessoas frequentam regularmente seus cultos e contribuem com o dízimo, e se cada uma delas doar R$200 por mês, estamos falando de aproximadamente R$10 milhões mensais. Em um ano, isso pode ultrapassar R$120 milhões. Esses números ajudam a explicar por que, em 2013, a revista Forbes chegou a listar Malafaia como um dos pastores mais ricos do Brasil, estimando seu patrimônio em $150 milhões. A publicação depois se retratou, mas os números da arrecadação das igrejas mostram que não estamos falando de algo pequeno. Não é de hoje que o nome de Malafaia aparece em investigações. Em 2017, ele chegou a ser citado na Operação Timóteo da Polícia Federal, suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado a royalties de mineração. O pastor negou qualquer participação, mas o episódio deixou marcas em sua trajetória. 3 pessoas foram presas hoje na Operação Timóteo da Polícia Federal, que investiga um esquema que desviava dinheiro do pagamento de royalties da produção de minérios. Um dos investigados é o pastor Silas Malafaia, que foi obrigado a explicar o recebimento de R$100 mil. A operação, que destacou pelo menos 300 policiais federais em todo o país, tenta desvendar um esquema de corrupção no pagamento de royalties da mineração, que são créditos em dinheiro pagos às prefeituras pela exploração dos minérios nos municípios. Ainda segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro desviado era lavada. O pastor Silas Malafaia, que foi obrigado a depor hoje em São Paulo, recebeu R$100 mil de um dos escritórios investigados. Esse camarada, eu fui na igreja do pastor Maico Abud, que é meu amigo, em 2011. Ora aqui por um empresário que está envolvido em negócio. Orei por ele. 2013, o Maico Abud me liga e diz: Silas, sabe aquele empresário que você orou? Ele quer te levar uma oferta pessoal. Eu não recebi só oferta de 100 mil, não. Eu recebo de outros até maiores e declaro no imposto de renda. Deposito na minha conta e declaro. Depois de depor a Polícia Federal, Silas Malafaia disse que vai devolver os R$100 mil caso seja comprovado que o dinheiro veio da corrupção. Eu tô precisando de receber dinheiro de bandido? Claro que não. Se alguém me provar, toma aqui o dinheiro. Leva aqui, assina o cheque e dou. Tô desafiando a provar que eu tô envolvido com esses canalhas. Meta eles na cadeia. Sou a favor da Lava Jato. Sou a favor de uma justiça forte. Mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com nenhuma acusação e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Outro ponto importante da trajetória de Silas Malafaia é a sua relação com a Operação Lava Jato. No auge das investigações, ele foi um dos pastores mais fervorosos em apoiar Sérgio Moro e a equipe de procuradores de Curitiba. Para Malafaia, a Lava Jato representava uma cruzada contra a corrupção no Brasil e ele utilizava seus púlpitos e aparições na mídia para enaltecer o trabalho de Moro, chegando até a tratá-lo como uma espécie de herói nacional. Esse apoio não era gratuito, servia como um instrumento de legitimação política. Ao se associar à Lava Jato, Malafaia reforçava a narrativa de que a corrupção era um mal exclusivo da esquerda, e especialmente do PT, e que era preciso limpar o país dessa ideologia. Mais uma vez, sua conveniência política se mostrou clara: apoiar aquilo que naquele momento se alinhava à sua agenda e ao fortalecimento do seu discurso. Porém, com o tempo, essa relação mudou,
quando Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro em 2020, após romper com o então presidente, Malafaia rapidamente passou a criticá-lo. De aliado e herói, Moro se transformou em traidor. Malafaia atacou publicamente o ex-juiz, questionando sua conduta e até mesmo seu caráter. Ou seja, o mesmo homem que ele havia colocado em pedestal virou alvo de ataques ferozes, simplesmente porque já não estava alinhado aos seus interesses políticos. E aqui entra a grande ironia. Anos depois vieram à tona diversas revelações sobre a Lava Jato. Reportagens, mensagens hackeadas e até decisões judiciais expuseram que a operação não era tão séria como parecia. Pelo contrário, ela foi marcada por ilegalidades, parcialidades e um uso político da justiça. Esse episódio mostra mais uma vez a hipocrisia de Silas Malafaia. Ele se utilizou da Lava Jato quando era conveniente para atacar seus adversários políticos e fortalecer sua narrativa religiosa e moralista. Mas, quando o cenário mudou, ele descartou Moro e atacou a própria operação que antes defendia com unhas e dentes. Essa incoerência é um padrão constante em sua trajetória. Estar sempre do lado de quem pode oferecer maior visibilidade e poder, mesmo que isso signifique contradizer tudo o que ele disse e defendeu anteriormente. Nos últimos anos, Silas Malafaia se colocou na linha de frente da defesa de Bolsonaro. Esteve presente em atos antidemocráticos, muitos deles investigados pelo STF, em que se pediam o fechamento do Congresso e do Supremo. Mais uma vez, sua figura se mistura entre a religião e a política, mas sempre com um tom de ameaça. Quem não segue seu pensamento é colocado como inimigo da fé e do país. Povo abençoado do Brasil! Nós somos a maioria, nós temos fé, nós cremos em Deus e a maioria vai derrotar essa cambada que quer voltar à cena do crime. Nós não vamos ter mais corrupto governando o Brasil. Gente que teme a Deus, que respeita a família, que é em favor da vida e da liberdade. 90% do Brasil é de cristãos e eles não vão nos calar. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! No documentário Apocalipse nos Trópicos, Malafaia chega a admitir o uso da religião como arma política. E é aí que vemos o perigo real. A fé, que deveria ser um espaço de acolhimento, se torna um instrumento de manipulação. E quando líderes religiosos como Malafaia associam política a dogmas religiosos, abrem caminho para a intolerância, para as fake news e para ataques contra minorias. O senhor pressionou os senadores? Minha filha, qualquer senador hoje do voto majoritário, ele quer o voto evangélico. Nós somos 30%. Você está numa disputa e chega um líder evangélico e diz assim, não vota nesse cara não, que esse cara é contra nós. E com argumento, não apenas de falácia. Fica um bocado ruim, né? Mas amigo, você é que sabe. Eu vou lembrar. Silas Malafaia construiu sua imagem como um defensor da fé, mas sua trajetória mostra uma figura marcada por conveniências políticas, hipocrisias, discursos de medo e participações em momentos perigosos da nossa democracia. Mais do que um pastor, ele se consolidou como um ator político estratégico. E essa mistura entre fé e poder é, sem dúvida, uma das maiores ameaças ao Estado laico e à democracia brasileira.